pessoal! Estamos começando mais um Território Digital, o podcast da Isla. Eu sou a Marina, vocês já me conhecem, mas hoje a gente vai fazer um episódio muito diferente de tudo que a gente já fez aqui. Eu tenho a honra de compartilhar essa mesa com 3 mulheres incríveis, sensacionais, para a gente falar sobre assuntos que nos atravessam enquanto mulheres, na nossa família, nas nossas relações de trabalho. E especialmente nesse mês de outubro, que esse tema de autocuidado e da mulher mesmo fica bastante em evidência. Então eu quero agradecer as nossas convidadas de hoje e pedir que vocês se apresentem para o pessoal conhecer vocês e já engatar a nossa primeira pergunta aqui. O que vocês fazem hoje para ter esse momento realmente de autocuidado na correria? O meu nome é Bruna, eu sou a mãe do Bento e da Bela. O Bento 3 anos, a Bela 1 ano. Esposa do Bruno e trabalho na Isla na área da performance. Sobre o autocuidado, os meus filhos eles têm 2 anos de diferença, são nenês ainda. Então, graças a um parceiro que pega junto, que divide funções, eu consigo ter meu momento de banho de mais de 15 minutos, que hoje para mulher e mãe, principalmente de crianças pequenas, é um luxo. Eu consigo sair com as minhas amigas quase que semanalmente. E isso tem uma importância tanto para mim como autocuidado, que eu considero uma terapia semanal, como para trocar ideias, para eu me enxergar não só mãe, mas mulher, né? E amiga também para dar suporte. Acho que hoje esse é o meu principal autocuidado. E olha só, uma coisa importante da gente falar é que a Bruna ela foi muito convidada para estar nessa mesa e hoje a gente está aqui, a nossa colega, a nossa amiga, minha amiga pessoal. Tô muito feliz que tu tá aqui, obrigada. Eu tô muito feliz de estar sempre ao teu lado, né, amiga? É sempre. Verdade. E a Martinha, hein? Prazerzão te conhecer, agora com essa relação mais próxima. Cara, tô muito feliz de estar aqui. Acho que desde a primeira vez que a gente se viu, um projeto completamente diferente, profissional e tal. Eu já comecei a enxergar as mulheres que estavam se conectando e isso ferveu o meu coração. Então isso já fala um pouco de mim. Meu nome é Marta Luz e eu sou apaixonada por pessoas, por sentimentos, comportamentos. Sou mãe de 2 crianças maravilhosas, a Antonella de 6 anos e o Thomas de 9 anos. Sou esposa. Amo a minha vida profissional. Hoje eu tô atuando como gerente de produtos e marketing recentemente. Vocês estão me ajudando muito nisso. Ali na Larca. E pra mim a questão de autocuidado ainda é um desafio, assim. Então, acordar mais cedo para ter meu momento de café, para conseguir ter meu momento de respiro, um pouquinho de silêncio e conseguir prestar atenção naquilo que eu tô sentindo é um momento de autocuidado pra mim. Então, é um desafio, porque normalmente a gente prioriza as outras coisas, mas é recente eu escolher me permitir cuidar de mim e não precisar acordar sendo responsável por todas essas coisas. Perfeito, perfeito. E a nossa última convidada, mas não menos importante... Aline, então, meu nome é Aline Amoretti, eu sou psicóloga, sou mãe da Alana que tem 20 anos, eu sou a tia aqui do grupo, né? E mãe do Cássio também, tem 13 anos, adolescente, então já não tenho mais filhos pequenos, né? Então tenho mais tempo para mim, de fato, assim. Quando a gente tem, né, Bruna, crianças menores, assim, a gente acaba, um banho de mais de 15 minutos, nossa, é o auge. Hoje eu tenho mais tempo para mim. Embora, com tantas questões profissionais, a gente acaba sempre se envolvendo muito no dia a dia, com as coisas, com o trabalho, com as funções da casa. Eu acho que hoje a minha maior forma de autocuidado é realmente desligar o celular, desligar do celular, deixar ele em outro local e me permitir descansar. Assim, estar em casa, sentar numa poltrona, assistir um filme. Eu tenho, todos os dias, tem um horário da noite, assim, que a casa tá mais calma. E aquele é o meu momento, assim, de ficar eu comigo mesma. Eu acho que isso tem sido um avanço para mim, assim, poder desligar um pouco do mundo e ficar fazendo alguma coisa que eu goste, né? Assim, acho que isso... Tem esperança, Bruna. A gente vai voltar a ter isso. A Aline veio do futuro e já me trouxe um acalento. Mas eu ia dizer que é curioso que as meninas todas têm filhos e é casal, né?
todas vocês É têm um verdade. casal. É verdade. E Só eu que é tendência. Aham, eu acho. Tá faltando só uma na mesa, né? E eu queria saber de vocês, assim, como que, já trazendo pra um lado mais de maternidade mesmo, como que é pra vocês a criação do menino e da menina? Porque é diferente, né? Hoje os meus dois são muito pequenos, né? Então a gente ainda não consegue ter a diferença, assim, de como seguirão esses dois caminhos. E a gente tenta trazer eles para nossa realidade, assim, tanto o Bento e a Bela, a realidade que a gente quer passar para eles e quer que eles vivenciem lá. Então a gente trazendo assim para a parte da brincadeira, não tem o Bento, o brinquedo dele não é o super-herói, a Bela não é o carrinho da faxina. Os dois brincam com ambos os brinquedos. Então a gente tenta trazer também o Bruno, né, que é meu esposo, ele também tem essa mesma visão, ele não diz pro Bento que menino não chora, e não diz pra Bela que ela tem que sentar que nem mocinha, então a gente tenta levar, principalmente nessa primeira infância, assim, esses pequenos detalhes que a gente considera que é importante na construção de como eles se enxergam, né, nessa parte do gênero, já trazendo um pouco isso, e como a gente quer que eles levem essas vivências de casa para o mundo, assim. É muito louco isso, porque a gente pode construir um ambiente, criar consciência dentro da nossa casa. Então, a Antonella, por exemplo, cara, muito Hulk, comeu comidinha, mamou, andou de carrinho de boneca, porque ela tinha acesso ao Hulk, ao Thanos, e era a boneca dela. O Thomas, da mesma forma, cuidava das bonecas, porque ele via o pai dele cuidando da Antonella, então pra ele fazia todo sentido pegar uma boneca e brincar, é como o pai fazia com a filha. Uhum. Então, no começo é chocante, porque quebra alguns padrões de comportamento social mesmo. Mas, por outro lado, eles, agora um pouquinho mais velhos, eles participam, eles ouvem as nossas conversas, e por mais que eles não estejam na roda, em algum momento eles vão interferir na roda. Eles ouvem e eles interagem. Então, esses dias a gente tava olhando o Instagram, e aí tinha um comediante, tipo, o meme da guria que colocou o ar premium no pneu do carro. No pneu do carro. Aí, na hora eu curti, falei pro Caio, e depois eu falei, cara, olha só, ele tá retratando a mulher burra, a mulher que não entende carro, ele tá gritando com ela e a gente tá rindo e normalizando. Uhum. Então, não adianta só a gente criar um ecossistema que promova isso, mas, por outro lado, eu continuo rindo de coisas que inferiorizam a mulher ou retratam um homem violento e super legal. Fui lá, tirei meu like. Falei, cara, não, eu não posso interagir e valorizar esse tipo de coisa, porque eu tô falando uma coisa, mas eu tô vivendo outra. E eles absorvem o comportamento. Perfeito. Não é só discurso. Então, é muito produtivo né, isso. o comportamento. Claro. Lá em casa, assim, um pouquinho diferente, né? Os meus dois filhos, eles têm, assim, essa questão do gênero muito, muito definida, assim, né? A minha filha sempre foi aquela princesa que tinha todos os vestidos da Barbie, a bailarina. Então, mas não foi, assim, uma direção nossa. É dela, sempre foi dela, assim. Aquela coisa de princesinha, de menininha. Ela é super vaidosa. Minha filha tem, assim, ela tem uma penteadeira que dá pra fazer uma loja de maquiagens e coisas assim. Então, ela tem isso muito, muito dela, assim. Por outro lado, meu filho também, assim. Aquele guri que eu acho que já nasceu chutando bola, sabe? A bola pra ele bom, ele joga basquete, né? Então, assim... eles têm, assim, e foi uma coisa natural, assim, sempre foi esse desejo por aquilo que é compatível com o gênero, né, aquilo que se imagina que eles têm, eles foram seguindo, né, normalmente, assim. Embora hoje minha filha tem 20 anos, uma curiosidade, assim, né, ela é toda toda assim, mas sabe o que ela tá fazendo? Ela é despachante, e ela faz direito. Então, assim, ela tá quebrando também, assim, né? Esse universo. Minha filha, eu nunca te imaginei, porque ela toda de princesinha, de vestidos, pintando unha, fazendo... Despachante, tá lá no meio do monte de homens, no meio de carro, de coisas, né? Então, assim, eu acho isso lindo. Eu acho que é aquela frase que hoje tá muito em voga, né? O lugar de mulher é onde ela quiser, né? E é isso, acho que tá muito em voga por isso, porque ela é tão verdadeira, né? O lugar dela é onde ela quiser. E se ela quiser ser despachante, tá no meio de um monte de homem, no meio de carro e coisa assim, aí é o teu lugar, né? Mas isso que é legal, porque você acabou de relatar, tipo, quando eu me dei conta, ela tava nesse lugar.
você não precisou forçar, ela se sentiu livre pra escolher o lugar que ela queria. E aí, esse é o nosso desafio, não atrapalhar eles. Com porque certeza. eles não nascem com esses inputs, a gente dá. Então, eu até tenho um post que a gente fez pra Antonella e meu marido, que é tipo, cara, o nosso desafio é não te atrapalhar. Vai, voa pro lugar que você quiser. A Thaís Araújo fala muito disso, porque quando a filha dela ficou maior e cresceu, ela levou numa loja de brinquedo e falou, escolhe o que tu quiser. E aí a guria foi lá e escolheu um ferro de passar roupa. Aí ela, não, meu, pelo amor de Deus, vai escolher um carro, escolhe qualquer coisa. E aí a guria foi justamente pra aquilo que pra ela é estereótipo de prisão, de que, cara, mulher do lar e não sei o que e tal. Mas é a história dela, não era a história da filha. Então, o nosso desafio como pais é respeitar a história dos nossos filhos e acolher isso, né? Perfeito. E aí, sem dar Eu esses sempre drives. tentei assim, educá-los dessa forma, né? Sempre assim, tentando ouvir e comunicar e levar informações, porque eu acho que eles precisam ter a trajetória, as escolhas, aquilo que faz sentido para eles. E isso é muito comum na maternidade, a gente projetar expectativas, né, coisas nossas, que é muito comum e natural, né, não tem nada de errado nisso a gente projetar. Acontece que, por vezes, a gente acaba limitando os nossos filhos e querendo que eles entrem em locais, em lugares que não são deles, eles podem ser muito maiores, né, então eu sempre tive esse cuidado, assim, de deixar com que eles tivessem um percurso que eles quisessem, né? Vamos indo. Com certeza. Só apoio. Eu tenho uma escritora que eu gosto muito, que ela escreveu um texto sobre isso, a Rafaela Carvalho. Inclusive, se tu nos ouvir, Rafaela, se tu estiver me vendo, eu sou muito tua fã. Me nota. E a gente tem o texto é incrível, vou enviar para vocês depois, mas a gente tem uma frase que a gente retirou do final desse texto, que tá na parede do quarto dos meus filhos, que fala exatamente isso. O amor, ele não é sobre o voo, é sobre o passarinho. Independente se vai ser despachante, se vai ser veterinário, se vai ser médica, se vai ser do lar, é a escolha deles, né? E a gente sempre vai respeitar, vai apoiar, vai ensinar os melhores, né, valores de cada um, tanto meu quanto do Bruno, no nosso caso, mas a trajetória deles. E é curioso porque aqui na mesa a gente tem 3 gerações diferentes e nós 4, aliás, temos a mesma consciência, assim. Então, do que a gente não tolera mais e do que a gente faz enquanto mulher hoje para construir uma sociedade, um futuro para os nossos filhos e filhas, né? Mas eu queria saber de vocês quando foi que essa chave virou, assim, porque a gente não foi criada dessa forma, mas a gente quer isso para as próximas gerações, né? Então, quando foi que esse momento virou para vocês e que vocês, esses momentos, que vocês se deram conta de, tipo, calma, algumas coisas vão parar por aqui para eu não justamente reproduzir ou colocar, né, as minhas expectativas nos meus filhos. Queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Eu cresci ouvindo que se eu não me colocasse num bom lugar profissionalmente, até os 30 anos, dificilmente depois da cidade ou depois dos filhos eu conseguiria ter essa ascensão ou ter um cargo de gestor, enfim. E isso socialmente falando, tá? E aí eu engravidei com 29 anos, tive o Bento com 30, ele nasceu e logo depois eu fiz 30. E aí veio o puerpério, que é um momento muito delicado da mulher, assim, desesperador. Uma vez até assisti um filme que trouxe um diálogo entre mãe e filha, e que a mãe fala exatamente isso pra filha: o que tu tá sentindo é legítimo. Porque quando a gente se torna mãe, a gente nunca mais deixa de ser. Então é um sentimento infinito, né? Tu não tem, não existe uma ruptura. Então, quando eu me dei conta disso e quando eu percebi a força que veio com a maternidade e que ela era a maternidade, assim, e ter um filho muito mais impulsionador do que limitante, eu descobri que a partir dali eu ia muito além. Então, eu acho que foi aí, assim, para mim veio com a maternidade. Com certeza a gente tem hoje muito mais desafios, tanto profissionalmente, né, quanto de fazer qualquer coisa, assim, com eles pequenos, porque, enfim, tem as responsabilidades deles. Mas eu me sinto uma mulher, principalmente, muito mais forte e com muito mais vontade e determinação de fazer as coisas por mim e também por eles. Então, acho que foi exatamente nesse momento. Perfeito. Eu sou sanguínea, então a minha abertura para coisas novas e curiosidade é lá em cima. Assim.
Então, Animada. o novo sempre me estimula muito. Então, no início até me rotulava como entusiasta e tal. E aí eu comecei a aprender a estudar muito sobre metodologias no trabalho. E nesse momento eu comecei a conhecer comunidades diferentes. E eu vi que, cara, eu não preciso escolher uma comunidade. Eu consigo circular e conhecer e me permitir olhar outros ângulos. Tem uma série que eu gostei muito, é The Bold Type, que fala sobre uma mentora dentro de uma editora de revista. E ela pedia vários ângulos sobre a mesma história. E isso me fascinou. Eu falei, cara, quantos ângulos tem essa mesma história? A minha família é extremamente tradicional. A minha mãe foi do lar. Quando os filhos casaram, ela decidiu estudar. E ela tinha 51 anos quando ela fez isso. E aí, começou a quebrar padrões e abrir uma mesa de discussão. Então, acho que esse é um ponto que pode ser de virada, o Day One aí, para muitas pessoas. Porque são mesas de conversas que vão promover reflexões. E a abertura das pessoas sobre isso é o que vai definir se a gente vai continuar com esse padrão ou a gente vai quebrar esse padrão. Então, eu nunca vou esquecer uma dinâmica que foi feita sobre uma sequência de números e qual era o próximo número. E todo mundo foi para matemática. E aí, você só conseguia resolver isso se você falasse o nome dos números. Porque aí você ia ver que todos começavam com D. E aí, começou, cara, a gente foi educado para ter um estagiário para matemática dentro da cabeça, para segmentar todos os conteúdos. E aí, quando eu me dei conta de que se eu unisse os conteúdos, eu ia conseguir ter soluções melhores, eu entendi que eu precisava ver as coisas e questionar elas. Porque aquele padrão não necessariamente seria produtivo. Então, a partir dali, eu decidi, cara, eu preciso falar o nome dos números e não só buscar a matemática para resolver coisas de números. E aí, óbvio, você começa a criar um ambiente questionador, o que às vezes cansa, porque você passa a questionar tudo. E aí, às vezes, o Caio fala, pelo amor de Deus, se acalma. Corta o café dessa pessoa. Só aceita. Mas eu acho que foi aí, tá? Porque aí vem a maternidade e aí você precisa, cara, beleza, eu preciso proteger meus filhos de assédio, de questões importantes, proteger eles, mas eu não posso cortar as asas. Como é que isso vai acontecer? Nem todo lugar é seguro, mas ele vai pra escola, e aí, como é que isso vai acontecer? Então, você começa a definir limites para que essas coisas aconteçam dentro da sua casa, fora da sua casa, e aí vira, né? Não tem. É um caminho sem volta. Pra mim foi. Perfeito. Eu não consigo identificar, assim, um momento, né, que tenha acontecido, assim, poxa, me dei conta, né? Eu acho que ao longo da vida isso vem acontecendo. E eu gosto muito da minha versão de agora, né? Porque eu acho que ela é muito mais madura e, enfim, muito mais capaz até. Nós todos, a gente vem de uma cultura muito machista, né? Minha família também foi uma família. Meu pai é aquele cara bem que trabalhava, minha mãe que ficava em casa cuidando de 3 filhos, porque afinal de contas não valia a pena tu trabalhar para pagar creche para 3, né? Então fica em casa. E tem toda a questão de realização, que a mulher vai abrindo mão e tudo mais. Então eu venho de uma cultura familiar assim. Por outro lado, sempre teve 2 frases muito fortes, né, que eles me falavam, meu pai e minha mãe, que tem um pouquinho também de machismo aí, mas estuda para tu ser alguém na vida, né? E eu peguei muito isso, né? Tanto que hoje ainda já continuo estudando e eu acho que isso é uma coisa minha, porque eu realmente acredito que isso faz com que a gente... isso abre, né, as fronteiras, assim, tu ter um pouquinho de conhecimento, um pouquinho mais, isso vai abrindo, vai abrindo a mente e abrindo oportunidades. E a outra coisa estuda e trabalha estuda para ser alguém na vida, trabalha para tu não depender de homem nenhum. Quem nunca, né? Eu escutei muito isso da minha mãe, exatamente por isso, porque ela foi aquela mulher que ficou cuidando dos filhos, né? E tinha que pedir dinheiro para o marido até para comprar o pão, né? Então, ela sempre quis isso para mim, assim, não dependa de homem, né? E, então, foi uma coisa que eu não foi intencional, tipo, eu vou ser assim, mas as coisas foram vindo. Hoje eu tenho meu marido, obviamente, a gente é casados há 26 anos, nós compartilhamos as coisas juntos, né, financeiro e tudo da vida, mas eu poderia, se eu quisesse, me bancar sozinha, né? Mas não é sobre isso. Eu acho que não é o financeiro, o tu te bancar
é tu mesma, né? Sabe? É tu saber que tu é capaz de ser, de conseguir, de ter a vida, de desenvolver, de viver sem tu depender de outra pessoa. E nem tô falando só do financeiro, embora também, né? Mas não tô falando só disso. Então, eu ainda tô nessa construção e espero estar nela. Se eu chegar a 90 anos, eu ainda espero estar vivendo e repensando e ocupando outros espaços, outros lugares de pensamento, assim. Porque eu acho que a gente tem muito ainda, nós enquanto mulheres, a gente tem muito para crescer nisso, muito para entender o nosso lugar real na sociedade, né, e na família, assim. Perfeito. E tu consegue manter uma relação pelos motivos certos, né? E, claro, os motivos certos abrem para cada pessoa, né? Pode existir um motivo diferente, mas sentimento, né? Tu consegue continuar na tua relação unicamente porque tu gosta daquela pessoa. Exatamente, porque tu escolhe. Uma vez eu falei isso, né? Eu, há 26 anos, todos os dias eu escolho estar casada. Eu não sou presa, eu não tenho Dependente. Não sou dependente. Eu escolho. Hoje eu acordei e eu escolho estar casada e voltar para minha casa e ser fiel ao meu marido, enfim, né? E a continuar investindo na minha família porque eu quero. E isso, gente, é liberdade. Isso é pura liberdade. Lá em casa, a minha mãe era a chefe da casa, assim, né? E ela é uma mulher católica, mas hoje eu consigo perceber, assim, que de forma bem consciente, ela criou uma filha bem feminista, assim. Porque a minha mãe era aquela pessoa que saía super cedo, voltava super tarde, trabalhava o dia inteiro, chegava, dava conta de fazer tema, de fazer comida, de fazer a janta, de preparar o lanche, arrumar a mochila, nos dar banho, boa noite. Era aquela pessoa que fazia tudo, assim. Então, e ela sempre nos incentivou também nesse lugar de, tipo, vai estudar, eu vou te dar base. Aqui em casa é o teu refúgio, quando tu quiser voltar, mas voa, vai, sai daqui e vai fazer a tua vida, né? Então, aproveitando esse gancho aí da mulher polvo, né? Da mulher de muitas tarefas e muitas responsabilidades, que foi uma coisa que a gente conversou no nosso brainstorming antes de montar o nosso podcast. Eu queria saber como que vocês fazem para lidar com todas essas responsabilidades, né? Porque antes a gente tinha um cenário, muitas vezes, de uma mulher que era do lar, como vocês mesmas relataram aqui, experiências da vida de vocês. E hoje a gente tem essa mulher dentro do mercado de trabalho, no lugar onde ela quiser, mas também não deixou de ter as responsabilidades da casa e dessa carga emocional que a gente carrega naturalmente, né? Então, queria ouvir também um pouquinho de vocês sobre isso. Eu acho que diariamente eu seleciono as prioridades do dia. Eu não vou dar conta de tudo, eu sei disso. Então, quais os pratos dentro, né, desse equilíbrio eterno que a gente vive, que eu não posso deixar cair? E aí eu acho que eu sempre faço esse exercício mental todos os dias que eu acordo e tento priorizar sempre o que é mais importante, né, que são os meus filhos, minha saúde, minha família e o meu trabalho. Mas eu sei que vai ficar coisas para amanhã, e amanhã vai ficar coisas para amanhã, e eu tô bem com isso. E eu sei que se alguma coisa sair do meu controle, se eu não conseguir dar conta, é porque eu sou uma pessoa, eu sou humana. E felizmente, eu sou humana, e felizmente os meus filhos, eles estão tendo contato com uma mãe que não é perfeita, porque seria também, acho que uma carga muito difícil para eles carregarem, né? Com se certeza. A gente passa para eles, assim, essa percepção de pessoa perfeita, a gente espera deles que sejam perfeitos. Eu não quero que eles sejam perfeitos, não quero que eles que carreguem essa carga da perfeição. Então, eu acho que isso também é um ensinamento, tanto para mim diariamente, que um auto-ensinamento, eu trabalho isso todos os dias, quanto para eles. Vira mantra, né, Bruna? Porque ainda é romântico para mim, pelo menos, o dar conta de tudo. O que é tudo. E muitas vezes eu me enxergo cansada para fazer aquilo que de fato importa. Porque eu fiz coisas que não importavam. E muitas vezes eu abri mão de mim para dar conta do resto. E aí, obviamente, você não chega no resto, porque você não foi tratada, não foi cuidada antes. Então, para mim ainda é um desafio bem grande, porque se dar conta de tudo, o meu tudo, ele é muito abrangente. E aí parece que as crianças têm que estar arrumadas. Então, com frequência, a gente chega num lugar, tá todo mundo lindo e eu de coque, cara lavada. Então, esse, às vezes, é o meu, dei conta. Sim, mas daí tu olha no espelho e você fala, meu, e eu? Então, pra mim ainda tá muito romantizado, porque de fato eu carrego essa missão não da perfeição,
porque aí a terapia ajuda a gente, né? A gente apela pras amigas e diz, cara, socorro. Mas com frequência eu alcanço um nível de exaustão e aí volto pra esse mantra que a Bruna falou e tento me resgatar disso. E aí, recentemente, eu ouvi eu li um livro que falava sobre a força do cansaço. A força no descanso, na verdade. Às vezes eu tô cansada demais pra conseguir prestar atenção em mim. Ou tô cansada demais pra tomar boas decisões. E isso me leva pra um looping de decisões ruins que aumenta a minha sobrecarga. Então, eu ainda tenho isso muito romantizado. E é um esforço eu definir o que é prioridade real. E selecionar isso pra fazer. Um exercício que eu tenho feito em casa é definir responsabilidades. Porque pra quem fica em casa, por mais que o meu marido Caio me ajude muito e assuma muita coisa, também é injusto pra ele. Então eu saio, eu vou e aí você fica com isso. Cara, é cansativo pra ele porque a casa é muito ingrata. A criação é muito ingrata. E aí, e aí? Como é que vai ser? Então, trabalhar as responsabilidades e definir o que a gente vai conseguir terceirizar. Então, ontem era 9h da noite, a gente tava no shopping lavando as roupas na lavanderia, as crianças se divertindo e a gente tomando um café, olhando pras máquinas fazerem o que a gente poderia ter feito em casa. E foi um passeio. Então, Mas eu acabou... teria perdido esse momento em família, que foi super legal. Cara, foi R$17 uma maquinada de roupa que, tipo, valeu, sabe? E volta sequinha, cheirosinha. Isso não Meu, tem foi preço. um passeio. Vou adotar. Adorei, mãe, o nosso dia. Por quê? E ela, porque a gente ficou aqui. Eu falei, cara, ela tava lavando roupa com a gente. Mas foi isso. Então, aí chegou uma amiguinha com McDonald's, balinha fina e não sei o quê. Virou um piquenique na lavanderia. Acho que a mulher da câmera ficava olhando, esse povo é doido. Então, onde ir? Então, é responsabilidade. O que a gente precisa fazer? Precisa lavar roupa. Beleza, a gente tá um caos. Tá todo mundo cansado, inclusive eles. O que é que nós vamos fazer? E aí, a gente enfiou as roupas dentro do carro e foi pra lavanderia, viu? Ótima solução. Fica a dica. Bom, eu, assim, gurias, eu já assumi que eu não dou conta. Já faz um tempinho já que eu assumi esse papel, assim. Não dou conta. E tá tudo bem, né? Decidi ser gentil comigo, assim, me abraçar, né? Que plena. Ai, meu Deus. Exatamente. Eu vou começar Que a chorar lindo. agora. Mas já faz um tempinho que eu consegui, assim, entender isso, sabe? Entender e viver dessa forma. Então, não dou. Eu tenho um caderninho, né? Parecido com esse, que eu coloco tudo que eu preciso fazer. Tudo que eu preciso fazer. Que eu vou lembrando, por exemplo, médico, isso e aquilo, e coisas do dia, e eu vou colocando prioridades. Então, eu coloco cores, aquilo que tem que ser feito hoje. E o que pode ainda se levar pra né, amanhã, depois de amanhã, e aí vai indo, eu vou... É maravilhoso quando eu vou dando aquele ok ali, né? É maravilhoso. Mas sempre tem, a minha lista do meu caderninho sempre tem. Porque embora eu vá fazendo, sempre vão chegando outras coisas, outras demandas, né? E eu tô de boa, assim, com isso. De verdade, eu tô de boa. Eu aceitei esse lugar na minha vida. E também não aceito que me cobre, né? Esses dias meu marido falou, faltou alguma peça lá, ele tem uniforme, né? Eu disse assim, olha, se faltou, foi porque tu não botou pra lavar, foi porque tu, né? Sou eu que faço isso em casa. Mas assim, eu não acho que eu devo ser cobrada, né? Eu tenho muitas outras coisas pra fazer. E se porventura aconteceu, ok, não foi, a responsabilidade não é só minha, né? Então, não aceito também, porque eu acho que essa palavra, assim, gentileza, eu tenho aprendido a ser gentil comigo. Porque a gente é facilmente gentil com qualquer pessoa que a gente conheceu ontem, hoje, agora, ali, que a gente passou na rua. Ai, bateu, ai, desculpa. Facilmente a gente é muito gentil, mas a gente esquece de ser gentil conosco. Esses dias, porque eu também sou dessas organizadas, eu gosto de ter tudo tabelado ali, a hora que eu vou fazer cada coisa, muito metódica pra certas coisas. A gente viu. Foi lindo. Mas eu tenho muita dificuldade com erro. Eu tenho muita dificuldade em errar. E aí eu acho que vem disso, de ver sempre a minha mãe nesse lugar de dando muita conta Ela deu de conta. tudo e sendo muito Padrão forte. alto, né, Marina? É muito alta, a régua é muito alta. E eu tenho muita dificuldade, assim, com erro. Mas a minha irmã, que é outra pessoa, outra figura super importante, assim, na minha criação, esses dias ela me falou isso. Eu comentando com ela, eu tô trabalhando muito, não tenho tempo pra fazer um exercício, tô comendo mal. Ela falou assim, cara, tu tem hora pra todo mundo. Tu tem hora pra fulano que te pede isso, pra ciclano que não sei o quê. E a hora pra ti? Cadê essa hora do teu dia? 1 hora do teu dia pra ti? Parece errado você colocar na sua agenda. Parece. Mas eu passei a botar, mas é difícil. É um esforço, né? É um esforço, é difícil, não é E fácil. assim, se tu tiver alguma emergência, provavelmente tu vai
sacrificar o quê? A tua hora. tua E não hora. outra Perfeito. atividade que tu tiver. Então, essa questão do autocuidado, inclusive, vai ser a minha tese de mestrado agora, né? A minha pesquisa vai ser sobre isso, autocuidado. Porque, gente, hoje em dia a gente não está se olhando mais. A gente olha para a necessidade do outro, para esse mundo frenético, para as atividades que a gente tem que fazer, e a gente está passando por cima de nós mesmos e a gente está adoecendo. Né? E falando aqui, eu tô falando a nível de mundo, assim, né? De ser humano, mas aqui, se a gente for focar em nós, mulheres, as mulheres nunca estiveram tão adoecidas mentalmente, emocionalmente, como agora. Porque, por causa disso, porque a gente chegou num lugar que a gente faz, e por mais que faça, ainda tá sempre em débito. Não tem, às vezes, essa Incapacidade, sensação né? A dor da incapacidade. de que a gente tá sempre em débito. Então, assim, eu tô trabalhando, mas assim, a minha casa tem que fazer aquilo. Meu filho tá sem atenção nesse momento. Meu filho tá na escola, ou tá na creche, a gente tá sempre devendo. A gente nunca consegue sentar e dizer assim, uau, estou satisfeita. Não. Tá sempre correndo atrás e isso causa ansiedade, isso causa depressão, isso causa, enfim, transtornos e sofrimento emocional muito grande. Então, a gente tem pagado um preço também alto. E aí entra um ponto que eu queria muito falar, que é sobre a comparação, né? Então, a gente tem a mania de dizer, Bruna, como é que você consegue? E aí, quando eu faço esse movimento de aproximação, eu descubro, cara, a gente não consegue tudo. Não consegue, claro. Então, se eu me aproximo um pouquinho, e não é que a Bruna não dá conta, ela dá conta, mas ela não dá conta como eu imagino. E aí entra essa comparação e o desafio. Então, tem muito, a gente tá falando muito sobre a mulher exausta, um dos livros mais vendidos agora é O Despertar da Mulher Exausta, justamente para trazer isso, porque as mulheres, elas para alcançar os lugares que elas desejavam, elas tiveram que dar conta da casa para acessar esse lugar. E aí a gente ficou, cara, e agora? Então teve o filme recente aí, Assim que Acaba, que aí eu saí do filme e falei, não retratou a realidade. Eles romantizaram a relação de dependência emocional. E aí a Aline falou, Marta, só um pouquinho. Esse filme tá mostrando a esperança, a possibilidade de você quebrar um padrão. E acho que aqui começa a oportunidade de todas nós e quem tá nos assistindo de quebrar os padrões que estão nos machucando. Cara, eu não preciso me comparar. Eu preciso ter consciência de que cada um vai dar conta da forma que consegue, da forma que é coerente pra si, daquilo que importa pra si. E não nessa comparação de, meu Deus, os filhos dela tão lindos, ela tá linda, ela tá cheirosa, a casa dela tá arrumada, daí eu fico imaginando até o que eu não tô enxergando. Sim. E essa comparação agora entra muito a rede social, que tu vê o palco das pessoas e não os bastidores, e aí tu tem exatamente essa percepção. Ela dá conta dos filhos, ela dá conta da casa, ela dá conta da família, ela dá conta dela. As almofadas do sofá dela estão no lugar, a minha não fica. Nunca. Quantas horas por dia essa pessoa tem? Não são as mesmas minhas horas, e são as mesmas minhas horas, eu tô fazendo algo de muito errado. Porque metade disso eu tô deixando de lado. E aí também vem a culpa materna, porque muitas vezes a gente acaba deixando que pra nós é prioridade, que são os nossos filhos, não consegue ir na mostra pedagógica porque vai ter que trabalhar até um pouco mais tarde. Tá, mas qual é a prioridade pra mim? E é isso, eu acho que esse exercício de tu diariamente, hoje eu vou precisar ficar nessa reunião até mais tarde. Então, o pai vai na mostra pedagógica, ele vai representar a família, eu não vou conseguir ir, vai representar o casal. Mas amanhã eu vou ficar mais 1 hora do meu tempo com meu filho. E assim, essa construção, ela precisa, né, na minha percepção, ser diária. E fazer isso sem culpa, né? Porque Sem acho que o desafio, a gente faz isso. Só que a gente faz isso com um chicote na mão e diz, eu falhei. Falhei, exato. E aí, péssima tu não mãe, falhou. e aí tu se coloca no pior lugar. E a culpa, gurias, ela uma das únicas coisas que não nos traz nenhum tipo de aprendizado nem de crescimento. Vocês podem pensar, o que é a culpa? É um buraco negro que tu não tem saída. Qualquer outra coisa, tá? A dor, o sofrimento, qualquer outra coisa que a gente possa sentir, ela nos leva para outro lugar. Ela nos dá essa possibilidade. A culpa não. A culpa tu fica ali sentindo aquela autopiedade, e não, aquilo não te traz nada de bom. Então, se tem algo que a gente tem que recusar todos os dias, é a culpa. Né? Sim, cuidar, não ficar se alimentando disso e não sair daquele lugar justamente porque daqui a pouco a culpa também ela se tornou um lugar confortável, né? Isso é tão louco que esses dias eu e a minha prima estavam num momento de desabafo, né? As duas desabafaram, tipo, terapia pelo WhatsApp, bem top, assim. Aí ela terminou,
sair, amor. E eu, ai, pra você também. Aí, tipo, volta pra vida real, tá ligado? Tá, vai que tem mais Vai. coisa. O dia não Vai que terminou. não acabou. Mas eu acho que essa competitividade, que claro, hoje a gente com as redes sociais, isso aguça mais. Mas pra mim, ela já veio muito da infância, assim, da escola, da gente estar sempre competindo com a colega, de ser sempre a melhor, de estar sempre nesse lugar de uma melhor que a outra, né? E eu acho que essa relação, ela vai pro mercado de trabalho também, né? Então, nas empresas, a gente, infelizmente, ainda vê muita mulher competindo, né? Entre si. Enquanto essa outra galera aí, não rivalizando com homens, amamos vocês, homens. Mas enquanto essa outra galera tá no poder, né? Então eu queria também ouvir de vocês, assim, o que vocês acham que as empresas, qual que é o papel das empresas na ascensão dessas mulheres em cargos de liderança, mas também nesse compromisso da não rivalização feminina, assim. Eu sinto que as empresas, elas têm um papel delas, sim, importante, porque eu não posso negligenciar e dizer, a culpa é nossa, né? Aí eu assumo mais uma culpa, que é o contrário de tudo que a gente tá falando aqui. Tem uma parte, sim, que é minha, e aí eu vou falar por mim, de que eu permito me subordinar, às vezes, às pessoas que não precisa. Ninguém me pediu pra eu me tornar subordinada àquela pessoa. E aí, normalmente, há uma figura masculina, você fala assim, nossa, ele deve saber mais do que eu, nem vou fazer essa pergunta porque não vai fazer sentido. E, na verdade, chega no final da conversa, tipo, aquela pergunta era produtiva. Então, não foram raros os momentos que alguém olhou pra mim e falou, meu, você é dona desse papel. Vai? Então, o Matheus, oi, chefe. Muitas vezes ele falou, Marta, você tá fazendo isso. Você tem esse papel. Esse cargo é seu. E às vezes eu não estava exercendo como eu poderia por uma limitação minha. E aí foi muito legal ter uma gestão que me lembrasse. Tipo, cara, esse papel já é teu. Tu não precisa te provar, você não precisa fazer mais nada, a não ser se apropriar daquele lugar. Então eu falei, opa, voltei pra casa, chorei. Não, voltei pra casa e me reposicionei naquilo ali. Então, foi um papel dele, uma consciência dele, de me resgatar daquele lugar que eu não tinha me apropriado ainda. E ter me dado a oportunidade de me reposicionar. Então, eu acho que tanto as empresas quanto nós, mulheres, a gente precisa falar mais sobre isso. Sem o medo de me tornar vulnerável. Então, quando a gente se conheceu, por exemplo, cara, eu olhei pra vocês e falei, meu, elas são demais. Fui conhecer um pouquinho mais de vocês pelas redes sociais. Falei, pô, a Marina traz valores dessas mulheres. Ela carrega esse legado que ela absorveu da família dela. A Bruna, pô, ela é mãe de 2, ela também tá aqui. Então, ela me mostrou que também era possível. Pô, a Aline nem vou falar, né? Então, a Aline a Aline abriu portas para outras mulheres, a minha mãe, dentro de uma faixa de etarismo, vamos usar os rótulos que estão usando agora. Então, minha mãe em formação, depois dos 50, pô, ela acolheu a minha mãe e mostrou, cara, tem um lugar para todas as mulheres. Ela podia ter dito, quem é essa louca que tá chegando aí agora, depois de tudo? Não, ela abriu a porta. Então, são mulheres que eu passei a admirar ao invés de concorrer. E, meu, olha quanta coisa a gente vai fazer juntas. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa se permitir falar mais sobre isso. E sim, as empresas precisam trazer essa pauta de discussão e fazer as mulheres, e permitir que as mulheres se reposicionem. Porque às vezes dá o espaço, mas não traz, não deixa evidente isso. A gente sente que a gente precisa brigar. E aí é uma carga social nossa. De tentar se provar, de precisar se provar. E às vezes a gente não precisa mais. Tipo, meu, chega. Eu acho que é isso, trazer as mesmas oportunidades, independente do gênero. Se tu tem as mesmas capacidades, por que não as mesmas oportunidades? E por que não o mesmo cargo e o mesmo salário, né? Então, e eu acho que assim, a gente traz, com a maternidade, por exemplo, né? As empresas, elas perdem esses 6 meses que a gente passa de licença, mas elas ganham justamente com essa força e com essa nossa habilidade de conseguir dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que a gente também não deve, de certa forma, se inferiorizar e se culpar, porque aos olhos da sociedade, por um tempo, a gente entregou menos. Não, eu acho que a gente está à altura das nossas posições. Aí vem uma tendência das CEOs, né, de abrir mão da licença maternidade, né?
E aí, como é que nós mulheres vamos nos posicionar em relação a isso? Eu já cumpri minha meta de maternidade, Eu já também. tenho meus 2 filhos, estou bem feliz. Mas eu fico pensando para as meninas que ainda querem viver esse momento da maternidade e viver isso na plenitude de um puerpério que é desafiador, assistindo grandes mulheres executivas abrindo mão desse período de licença, que hoje é direito da mulher, mas que elas, por uma opção, e aí eu acho que a gente também pode respeitar isso, mas não precisa criar uma régua para si. Cara, beleza, a Carol Celico, ela decidiu isso, mas a régua dela para ela. Qual vai ser a minha régua para mim? Exatamente, acho que esse é um movimento legal, assim, da gente pensar. Existe toda a questão cultural e social que vem, né, assim, resistindo que a mulher ocupe esses lugares, e existe também aquilo que a gente acredita de nós mesmas, né, aqueles lugares que a gente escolhe também, se permite ou não estar. Então, se eu, vocês aqui, né, tu não é mãe ainda, né, Marina? Não, Nós três, a gente sabe o que ocorre no nosso corpo, nas nossas emoções quando a gente tem um filho, né? Então, se eu não me permito viver aquilo, e tudo bem quem abre mão disso, joia, mas isso não pode ser uma régua, porque eu acho que a gente precisa se respeitar também, sabe? Não dá para pagar o preço por tudo, porque agora eu quero ser igual e eu preciso dar conta. Essa não pode ser a nossa motivação. De ter que dar conta ou porque eu tenho que ser igual aos homens. Eu vou fazer porque eu tenho um outro objetivo, enfim, mas eu acho que a gente não pode abrir mão daquilo que é nosso, porque a gente vai estar perdendo a nossa essência, do gerar, sabe? Daquela coisa do amamentar, do cuidar, que eles não têm essa condição, não como nós, pelo menos nesses primeiros meses de vida, né? Então, eu acho também que existe sim uma questão de capacidade, de oportunidades, de igualdade, sim. Mas existem algumas coisinhas que são únicas do nosso universo e que a gente precisa repensar também se vale a pena pagar esse preço de nos atropelar, assim, porque eu vejo isso como privilégio. Eu não vejo isso como algo ruim, que eu tenho que abrir mão. Eu vejo como um privilégio de eu poder viver, né? Dar uma paradinha e poder viver aquele período. A gente tem a vida inteira para trabalhar, para produzir, para fazer, né? Mas, sei lá, aqueles 6 meses, sabe, Bruna? Aqueles 6 meses é só do teu filho, né? Se tu tem companheiro, do companheiro. Então, acho que a gente precisa também parar para pensar um pouco. A gente não precisa sair de um polo e ir para outro. Existe muita coisa no meio que a gente pode ir experimentando e vendo se é bom ou não, né? Eu acho que a empresa ela pode trazer também essa segurança de que o teu cargo ele vai estar te esperando quando tu voltar, né? Se tu é uma boa profissional. Então, esse período, ele não vai te afastar do que tu estava construindo dentro da empresa. Exatamente. E aí eu vejo as empresas com um baita desafio de como trabalhar e acolher essa mulher que está saindo de licença, o que você dizer para ela e como você recebe ela de volta. Porque você se despede de uma mulher e você recebe outra, muito mais forte, com muito mais determinação, com muito mais força, outras razões. Mas essa transição, principalmente porque a liderança, ela é masculina ainda, né, na sua maioria, e aí não tem essa sensibilidade de dizer, Bruna, olha só, vai lá, aproveita tudo. A gente tá te esperando, porque eu preciso desse teu olhar que é único. Então, e aí você vive isso e você volta pronta pra trazer de novo o teu olhar que é único e que agora foi ampliado. Sim. Então, tem esse ponto que de fato é um desafio ainda para as empresas, ainda não, essa transição de vai e volta ainda não é tranquilo, ainda é um ponto de dor. A minha irmã recém saiu agora de licença maternidade e aí ela tem algumas histórias que, cara, essa pessoa me trouxe essa frase. Pô, que diferença fez na hora que eu fui pra casa, sabendo que eu não ia mais voltar a exercer por um período de tempo a minha vida profissional. Que eu ia ser só a Camila mãe. Então, beleza. E agora ela tem expectativas pra carreira dela ainda. E ela se sente na liberdade de poder escolher isso. A gente consegue resgatar. A maternidade, ela não termina com as possibilidades. Muito pelo contrário, eu sinto, assim, na minha vivência, que abriu muito mais portas e que eu consegui alçar voos muito maiores. Exatamente porque essa força e esse impulsionamento que a maternidade nos traz, nada mais traz. E o que eu tenho percebido é que as mulheres... elas têm deixado, as que têm desejo de ter filhos, porque quem também não deseja isso, e a gente tem que trazer para cada realidade,
também tá maravilhoso, assim, é tu fazendo o que tem no teu coração, né, e a tua vontade. Mas que as mulheres, acho que por esse medo de não conseguir mais ascender nas suas carreiras e de enxergar a maternidade como um limitador, vão deixando, né, cada vez para mais tarde, e aí entra a questão do relógio biológico, que as coisas elas não começam a acontecer mais quando tu quer. Tu não tem controle disso. Então, eu acho que quando cai a ficha, e essas mulheres, elas, né, tentam engravidar e tentam seguir esse caminho e não conseguem mais, e aí buscam tratamentos. Então, isso eu acho que nos afeta de uma forma muito mais Hormônios, profunda. né? Exatamente. Porque aí vem os hormônios, e aí isso não é um dilema masculino, esse é um... Isso aí também é uma benção, amiga. Vamos ver que sim, vamos ver. Eu vi um meme, tipo, o cara correndo na esteira lá. Todos os dias pra ele é um dia bom. E a mulher tá lá, tipo, na TPM, ela tá lá, tipo, ovulando, ela tá lá, tipo, em todas as fases hormonais. E, tipo, tem dia que eu tô surtada, eu preciso daquele chocolate, que senão ninguém me aguenta. É isso. E aí, tem um ponto que você trouxe que acho que é o revés da liberdade. A gente ainda tá aprendendo a ser livre. Uhum. Porque ser livre exige que a gente saiba quem a gente é. E o que é negociável e o que não é negociável. Então, esse é o nosso desafio hoje. Se você me perguntar, Marta, qual é o desafio da mulher hoje? É como ela quer ser livre. O que ela vai fazer com essa liberdade. O que ela não vai negociar. Então, a gente ainda tá, cada mulher, aprendendo a definir o que ela não negocia. Perfeito. E se escutando, se enxergando. Eu não preciso definir a minha jornada pelo que a Marta fez com a dela. Exatamente. E a gente não tem que provar nada pra ninguém, né? E nem comparar nada com ninguém. Eu falo muito isso pra minha filha, assim. Cada uma de nós tem a sua própria história, a sua própria trajetória, seus próprios planos, seus próprios sonhos, seus próprios valores, né? Então, eu não posso pegar o teu óculos agora, Bruna. Se eu pegar o teu óculos e colocar, né, ele não vai servir, eu não vou conseguir enxergar bem, porque ele é teu, as lentes são tuas, e isso é uma coisa que a gente precisa, enquanto mulheres, entender que cada uma de nós tem a sua própria história, a partir daquilo que faz sentido, as suas escolhas, as oportunidades também que abriram, né, ao longo da vida. E aí, quando a gente olha para o outro e se compara, ou entra numa disputa, isso sempre vai ser desleal e desigual. Isso, invalida, sempre vai né? ser. Invalida a tua luta. Exatamente, diminui quem eu sou, desvaloriza o meu eu, a minha construção, né? Ainda que a gente olhe e pense, mas a outra foi mais longe. Joia, mas eu fui longe a partir das condições que eu tinha, daquilo que eu consegui, das prioridades que eu também acabei, né, trilhando ao longo da minha vida. Então, esse é um território, né, muito complicado e que a gente tem que fugir disso, gurias. A gente precisa fugir da comparação e da disputa. Eu sempre fui, a Marta falou ali do meu trabalho, da clínica, eu sempre fui uma pessoa que eu não vejo competição, né? A minha área da psicologia é muito isso, assim, né? As pessoas, normalmente as pessoas são mais fechadas, se alguém tem algum conhecimento, segura para si, né? Eu sou pelo contrário, assim, eu acho que tem sol para todo mundo, né? Tem lugar para todo mundo, e eu amo ver as mulheres se desenvolvendo, crescendo, rompendo, né? Eu sou a psicóloga, acho que mais não tem uma paciente minha que passe por mim, por exemplo, que não tem habilitação, que eu não faça um movimento, assim, né? Porque eu acho assim, vamos lá, a gente consegue. Tu consegue tirar carteira, tu tem capacidade. Se bilhões de pessoas conseguem, por que tu não consegue, né? Que tu não vai então, assim, essa coisa peguei agora da habilitação, mas assim, a gente pode pegar também, bateu o carro, só podia ser mulher, né, dirigindo. Ou, a gente precisa parar com isso. Isso precisa acabar. E isso precisa acabar dentro da minha casa, na minha conversa com a minha filha, com o meu filho, no meu local de trabalho. A gente vai ganhando esses espaços como esse, né? A gente vai ganhando essa proporção. Eu acho que não tem outra forma. Não vai existir uma lei que diga, agora vocês não podem falar tal coisa. Eu acredito que isso não vai acontecer. Isso vai ter que vir de dentro. Se acontecer, a gente vai derrubar. Isso vai ter que vir de dentro, sabe? A gente já está acontecendo isso e a gente vai ter que cada vez ganhar mais esse lugar. Aline, perfeito. Eu acho que a gente ganhando esses lugares e a gente se empoderando deles, né? Então, a gente
se encorajar umas às outras, se potencializar, se acender todas juntas. E parar de julgar uma ocupar outra, esses né? lugares, né? Gurias, eu tô amando o nosso episódio. O que vocês estão achando? Comentem aqui embaixo. Mas a gente tá se encaminhando já pro final. E aí, no final de todos os episódios, a gente tem um quadro, que a gente é muito chique aqui, que é aquele bate-bola, assim, jogo rápido. Então, eu vou fazer perguntas, Bruna responde, Marta, Aline, pergunta rápida. Tá. Não Vamos lá. tem espaço pra discurso, é Tá. pá. Bora. Beleza? Ai, que difícil. É dificílimo. Estão preparadas? Vamos lá. Vamos lá. Ai. Uma ídola. A minha mãe, principalmente depois que eu me tornei mãe. Ai, my mom. Sim, minha mãe. Minha mãe também, acho que é. Tem outra pessoa. Minha mãe e minha irmã, duas. Aí você Dois falou ícones. uma? Não é É, justo. justo. É o mesmo meu papel. Meu sonho é? Meu sonho é me sentir cada vez mais orgulhosa de mim mesma e passar isso para os meus filhos, de que eles não cortaram as minhas asas, eles não limitaram os meus sonhos, eles só fizeram com que eu fosse atrás de sonhos ainda maiores. Ai, meu sonho é que tudo dê certo. Tá dando. Gente, meu sonho é me sentir realizada, assim, como mulher, né? Como esposa, como mãe, né? Eu já tenho um pouco disso, mas eu acho que tem muito ainda, muito para trilhar ainda nesse sentido. Perfeito. Um sentimento agora? Muita felicidade de estar aqui com vocês e muito cansaço, que ontem entre minhas duas, amanhã trabalhando, mas sobre isso tá tudo bem. E eu me sinto muito confiante. Eu tô muito contente, muito alegre, assim, e esperançosa também de que as coisas, né, vão cada vez mais ganhar. Fortalecidas. Exatamente. Eu não vivo sem? E tu não respondeu a pergunta. É verdade. Eu acho que fortalecida. Eu não vivo sem? Não vivo sem minha família, meus filhos, meu esposo. Ah, eu não vivo sem minha fé. É um lugar seguro quando eu desmorono, então eu preciso desse lugar. Eu não vivo sem Deus e a minha família. Não quero um lugar sem eles. Eu responderia família também. Responderia, não respondo. Beijo, família. Uma mensagem para o teu eu do futuro, para Bruna do futuro. Quero primeiro deixar uma mensagem pro meu eu do presente. Eu tô fazendo um ótimo trabalho na minha casa, com os meus filhos, com a minha família, dentro das minhas possibilidades. Eu sei que eu tô dando tudo de mim. Pro meu eu do futuro, a gente tá no caminho certo. A gente vai continuar trilhando ele e vai chegar lá com tudo não resolvido, né? Porque eu acho que esse não é o objetivo, mas, como eu falei ali em uma das perguntas, com orgulho da trajetória do que foi construído. Marta do futuro, mesmo que você não esteja vendo, as coisas estão acontecendo. Acho que é isso que eu preciso lembrar. Leia suas anotações, por favor. Eu acho que a minha Aline do futuro relaxa, né? Te diverte, aproveita, sinta orgulho do que tu fez, né? Te alegra. Eu quero muito me ver no futuro assim, sabe? Apreciando e não amargurada. Perfeito, eu adorei isso. Arrasou. Eu acho que eu por essa linha, assim. É tipo, Marina, olha só, a gente chegou nesse lugar, a gente vai trabalhar muito, está trabalhando muito em muitos aspectos, mas a gente chegou e aproveita, sabe? Relaxa. E se respeita e se curte. E se cuida. E siga se fortalecendo com outras mulheres. É isso, gurias. Muito obrigada pela presença de vocês. Delícia! Esse círculo Obrigada. é muito potente. Muito. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que assistiu esse episódio. Compartilhem com outras mulheres. É muito importante a gente usar essa ferramenta aqui para discutir com outras mulheres sobre esses temas. E é isso. Nos sigam nas redes sociais. Até o próximo episódio. Beijo, tchau. Tchau! Tchau, tchau.